desembargador federal Wilson Darós, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador Rogério Coelho, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Excelentíssima senhora Cíntia Maria Greco Schaffer, procuradora federal no Paraná, representando a Procuradoria-Geral Federal. Excelentíssimo senhor Ivan Leles Bonilha, procurador-geral do município de Curitiba, representando a Prefeitura de Curitiba. Excelentíssimo senhor juiz federal Danilo Pereira Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Ilustríssimo senhor José Ricardo Cavalcante de Albuquerque, advogado e presidente da Comissão de Informatização do Poder Judiciário, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Excelentíssimo senhor João Alberto Garcês Ramos, procurador-chefe da República no Paraná. Excelentíssimo senhor juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, juiz federal presidente da Comissão para Aperfeiçoamento e Viabilização do Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Justiça Federal. Com a palavra, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal Wilson Darós. Cumprimento as dignas autoridades que compõem a mesa e todas as demais autoridades que se encontram presentes nesse recinto. Também os eminentes desembargadores do nosso tribunal, que aqui estão presentes, os juízes e juízas que aqui se acham e os diretores do foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo, e do Estado de Santa Catarina, Dr. Alcides. Cumprimento as servidoras e servidores também da casa e os demais que estão prestigiando esse ato solene. Declaro, então, abertos os trabalhos desta solenidade, que tem como objetivo a implantação do processo eletrônico na Seção Judiciária do Estado do Paraná. E convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Como esse ato é de instalação do processo eletrônico,
eu convidaria ao juiz federal Sérgio Tejada Garcia, que é o que coordena esse trabalho, que preside a comissão designada para esse exclusivo fim, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para nos apresentar um pequeno vídeo sobre o processo eletrônico. Dona Elizabeth é mais uma cidadã brasileira que espera agilidade do Poder Judiciário. A viúva de um sargento morto pela ditadura militar há mais de 10 anos aguarda a indenização a ser paga pelo Estado. Eu queria resolver isso antes que Jesus me chamasse. A era do processo, com muitas folhas de papel e muitos anos para terminar, teve o fim anunciado em 2002, com a criação dos Juizados Especiais Federais. A instalação do processo eletrônico permitiu que este servidor público, um dos primeiros usuários do serviço, tivesse uma resposta da Justiça em 1 ano e meio. Tem possibilidade de a gente lutar pelo que a gente tem direito. Dados do Judiciário mostram que nos últimos 7 anos o tempo de espera diminuiu mais ainda. Hoje, na região sul do país, em menos de 40 dias, os juizados garantem a sentença de 1º grau ao cidadão. Na Justiça Comum, onde tudo é feito no papel, a espera, em média, passa de 2 anos. Até agora, a rapidez da informatização beneficiou mais as ações de até 60 salários mínimos que tramitam nos juizados. Mas a era virtual chega também a todas as instâncias do Judiciário do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Segundo cálculos da própria Justiça Federal, 70% do tempo do processo é burocracia, montagem, carimbo, documentos anexados. Só 30% é gasto com atos efetivos dos juízes e advogados. Mas a partir de agora, na região sul, essa divisão do trabalho que provoca tanta demora vai ser diferente. Pela primeira vez no Judiciário Federal Brasileiro, todos os processos vão tramitar virtualmente, nas varas e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sem o papel, a promessa é de que o processo fique menos tempo na secretaria e o cidadão tenha uma resposta 5 vezes mais rápida. A espera diminui porque o tempo passa a ser usado no que realmente interessa, a análise e o julgamento das ações. A gente tem a expectativa de que, com o processo eletrônico, nós possamos liberar os funcionários daquele trabalho mais repetitivo, daquele trabalho mais penoso. Nós vamos poder utilizar os nossos recursos humanos, que são funcionários capacitados, que passaram por um concurso público bastante exigente, de uma maneira melhor. Toda a tramitação é digital, do pedido à decisão de segunda instância. Por isso há uma economia de tempo e também de dinheiro público. Só com papel, grampos e etiquetas, por exemplo, cada um desses processos consome R$20. Como a instalação de uma vara virtual custa 20 mil, bastam 1.000 processos eletrônicos para garantir a abertura de mais um posto de atendimento. O dinheiro para a instalação do sistema nos 3 estados da região sul é resultado da economia gerada com os processos eletrônicos em andamento nos juizados especiais. Se nós já temos mais ou menos 1.300.000 processos que já foram processados sem ter sido papel nunca, em meio totalmente virtual, significa que o processo eletrônico, só com essa economia de tinta e esses insumos, já deu uma economia de 26 milhões, ou seja, já deu uma economia adiantada por um investimento que vai ser feito agora para que o sistema possa ser expandido também para a Justiça Comum Federal. Toda a inteligência, que é a parte importante, toda a gerência, toda a administração, toda a ideia foi gerada dentro da instituição e boa parte do serviço de linha de frente, de codificação, parte de elaboração de programas e preparação da infraestrutura, a maior parte foi feita por pessoal interno. O processo deve estar totalmente implantado até fevereiro de 2010. A experiência começou em Rio Grande, no litoral gaúcho, e inclui até treinamento de quem vai usar o serviço. Transforma a justiça aliada do advogado. Trazer toda a tecnologia e toda a modernidade
para o desempenho das suas altas funções. Todos os mecanismos da informática, da internet, vão contribuir para que se produza uma justiça mais eficaz. A partir da adoção do processo eletrônico, os custos do processo, os custos que a parte tem com o ajuizamento de uma ação é bem menor. Por quê? O custo com o seu advogado, o custo necessário para deslocamento de um lugar para outro, já não existirá mais. Porque o processo eletrônico, ele oportuniza que o advogado atue do seu escritório. Sem contar que não vamos gastar mais papel, não vamos gastar mais tinta, né? E com isso, inclusive, vamos favorecer até o próprio meio ambiente. A previsão é que mais de 50 toneladas de papel vão deixar de ser usadas a cada ano na Justiça Federal da Região Sul. Isto representa aproximadamente 1.000 árvores poupadas. Um novo tempo, inaugurado um novo ritmo. O papel virou coisa do passado, como o registro feito nas cavernas e nos papiros. Aqui, o futuro já é presente. Eu quero passar a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. José Ricardo Cavalcante de Albuquerque, representante da OAB, Seção do Paraná. Apenas quero agradecer, dizer que a OAB está empenhada nessa missão de transformar o processo em algo mais célere e que temos certeza que o advogado está preparado para tanto. Estivemos aqui hoje pela manhã já numa capacitação e tivemos alguns problemas, com alguns que não se sentem habituados com a tecnologia, mas é uma questão de tempo. Estaremos aqui querendo que essa tecnologia dê certo e que esse canal também estamos fiscalizando, para ver se tudo sairá de acordo, mas estamos cientes e queremos cooperar mesmo e estamos de portas abertas porque for necessário. Obrigado. Aliás, eu sou testemunha, no âmbito do tribunal, daquelas encontros que temos tido lá com os advogados privados, advogados públicos, da integração e do inteiro interesse de parte de todos para que esse projeto resulte positivo. Esses encontros e treinamentos têm sido realmente muito úteis e tenho visto exatamente o interesse dos advogados em participar e colaborar, inclusive, para que o sistema tenha suas melhorias quando necessário. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. João Alberto Garcês Ramos, procurador-chefe da Procuradoria Regional da República no Paraná. Eu fiz aqui umas breves notas e durante o tempo que eu refletia sobre o que eu iria dizer, eu me lembrei que o Brasil é um país que tem muitas deficiências, muitas carências, mas, graças a Deus, tem um povo criativo, capaz de, a partir das dificuldades, das agruras, engendrar soluções novas, soluções diferentes para os problemas que se apresentam. Nós tivemos no Brasil, por exemplo, no terreno estritamente jurídico, a criação do dia-multa, que é uma criação eminentemente brasileira, do Código Penal de 1830. Tivemos também a teoria brasileira do habeas corpus, que foi a ideia de se utilizar o habeas corpus para se protegerem direitos pessoais diversos da liberdade de vir. O grande criador dessa teoria foi Rui Barbosa, a partir da qual surgiu o mandado de segurança, que também é uma grande criação brasileira. No terreno dos biocombustíveis, a utilização do álcool, do etanol, para movimentar os automóveis, até então
dependente dos combustíveis fósseis, também é uma criação basicamente brasileira. Dos esportes, eu estava me lembrando aqui da bicicleta, que foi criada pelo grande Leônidas da Silva, né? A paradinha, que foi criada pelo Pelé. E, enfim, nós tivemos no terreno da dramaturgia grandes atores e atrizes, e é exatamente um ator que eu me lembrava, e é com ele que eu quero fechar esse meu pronunciamento. Eu tenho certeza de que dentro do Ministério Público, assim como dentro da magistratura, há inúmeras e diversas percepções sobre essa questão do processo eletrônico. Há quem entenda que esse processo eletrônico não deveria ser iniciado imediatamente, há quem entenda que o ritmo deveria ser diferente, etc. Isso eu percebo nitidamente nas nossas discussões internas na Procuradoria, com as pessoas que eu converso. Alguns estão efetivamente entusiasmados e outros não, alguns estão preocupados. Mas eu, dentro do Ministério Público, eu quero dizer a Vossa Excelência e aos demais partícipes dessa aventura criativa do Tribunal Regional da 4ª Região, que o espírito nosso é o espírito do Odorico Paraguaçu, né? Vamos deixar dos entretantos e vamos direto aos finalmente. Essa é a ideia nossa. A partir de agora, por decisão tomada, a nossa ideia é colaborar, participar disso, fazer o possível para que isso dê certo, né? E realmente nos irmanarmos na consecução de uma coisa que pode ser realmente uma grande criação, uma grande solução para um momento que exige de todos nós um esforço adicional. Então é nesse sentido que o Ministério Público se apresenta, deixando de lado os entretantos e realmente passando aos finalmente para tentar ver se esse processo realmente dá certo, se esse processo realmente melhora a prestação jurisdicional. E essa é a nossa posição. Devolvo a palavra a Excelência. E assim como eu falei a respeito dos advogados privados e públicos, o mesmo sentimento eu tenho visto de parte do Ministério Público, né? Da própria Polícia Federal também, que tem também participado dos treinamentos e tenho sentido exatamente isso, uma vontade de participar, de se integrar, de cooperar e que vislumbrar ao final, né? Não aquela luz do trem que vem contra a gente, mas ao contrário, uma luz que vai realmente clarear o túnel e a vida da gente, e principalmente no nosso caso específico, a prestação jurisdicional. Passo agora então a palavra ao excelentíssimo juiz federal, Danilo Pereira Júnior, que é o diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Senhor Presidente, Wilson da Rosa, quem permite-me saudar todas as autoridades da mesa, meus colegas juízes, quem por dever até de referência, vou saudá-los nas pessoas dos diretores do Foro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Dr. Marcelo Denardi e Wilson Bertolazzi. Gostaria também de agradecer, ao mesmo tempo cumprimentar os desembargadores do Paraná, né? Dr. Fernando, Dr. Álvaro, Dr. Tadak, Dr. Joel, Dr. Neve, que nos honram também com a presença, os servidores, autoridades, amigos aqui presentes. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase não é minha, é de Chico Xavier. E me parece que marca bem e registra esse momento pelo qual nós passamos. O processo eletrônico, senhor presidente, eu vejo que não é uma mera materialização de um preceito legal, de uma lei que nos permitiu instituir isso dentro do Poder Judiciário, mas é, acima de tudo, um ato de coragem. Coragem para enfrentar um problema do qual o diagnóstico que tem sido feito dentro do Poder Judiciário sempre reclama a atuação, e esta é uma solução caseira, é uma solução que nós podemos dar ao país e podemos contribuir para o exercício da cidadania. Me parece que é um instrumento que permite tornar a justiça mais eficiente e mais eficaz. Coragem também para romper uma cultura conservadora que graça dentro do Poder Judiciário, que é uma quebra de paradigma, ora atenuada pelo ineditismo do próprio PROC no juizado. É por isso que sequer se pensava uma alteração e numa previsão legal que isso viesse a ser possível. E vejo, e as dificuldades não residem
nas novas ideias, mas exatamente em escapar dessas velhas ideias. E essa quebra de paradigma aí me parece assim importante para nós construirmos e trazer exatamente ao cidadão aquilo que nós idealizamos como um poder judiciário. Este é um sistema em construção, é um sistema que, como o senhor mesmo disse, não é um sistema que é só da Justiça Federal, mas é um sistema que se entrega ao Brasil e se entrega ao cidadão. Me parece que é um marco, é uma colaboração que nós, do Poder Judiciário Federal, deixamos a todos. É um sistema então em construção que depende do apoio, da solidariedade, da crítica e também da sugestão de todos os seus usuários. É um sistema que nos traz, além de tudo, uma racionalização do dinheiro público através da economia que gera, foi até referido no vídeo. Economia esta que só em um ano, pelo custo básico do que se levantou, apenas uma autuação do processo já é suficiente para cobrir um investimento que foi feito em tecnologia com recursos do TRF e recursos repassados pelo Conselho da Justiça Federal. Uma racionalização de tempo do processo, que é o que mais se espera, como também vimos no vídeo, 70% desse tempo é destinado a atos burocráticos do processo. E mais importante também, e por que não, dentro daquela preocupação de uma responsabilidade socioambiental, uma preocupação também com o meio ambiente. Como disse o Dr. Tejada, mencionou inclusive o vídeo, mais de 1.200.000 processos, 1.300.000 processos hoje, o que representa algo muito significativo ao meio ambiente. E registro que esse sistema desenvolvido caseiramente, podemos assim dizer, simplificar, e ao qual merece então destaque não só o Dr. Tejada, que conduz esse trabalho, mas os servidores da informática, quem cumprimento o diretor da TI do Tribunal, o Dr. Christian, cumprimento o Gerson e cumprimento os demais servidores da informática que têm se empenhado para fazer com que esse sistema seja possível e factível para os seus usuários. E, acima de tudo, eu vejo que esse sistema ele tem em si imbuído uma preocupação não só com os usuários internos, mas também com os usuários externos. E isso porque se pensou na criação de um recurso tecnológico que seja amigável, que seja compatível e que seja também, ao mesmo tempo, voltado a uma preocupação da ergonomia, uma preocupação de ferramentas e instrumentos que servem para os seus usuários. E vejo como o maior ganho de todo esse processo a democratização desse processo, a facilidade de acesso que ele traz ao cidadão, permitindo que aquele a quem é voltada a prestação jurisdicional possa, de fato, ter conhecimento de todos os atos, de todas as peças que compõem o seu processo, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Me parece que, assim, o simples fato do cidadão não mais precisar vir a um cartório, não precisar pedir ao seu advogado qual é o conteúdo da sua decisão ou da petição que foi apresentada, isso já é um ganho à cidadania. Então, eu finalizo aqui, mais uma vez, Toderosso, cumprimentando pela coragem na implantação desse sistema, cumprimentando a equipe. E finalizo citando Albert Einstein, que algo só é impossível até que alguém duvide e acabe provando o contrário. E este é o momento e esta é a maior prova que nada é impossível. Autoridades da mesa, meus colegas desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, juízas e juízes federais, procuradores, advogados, servidoras, servidores, senhoras e senhores. Este ato solene objetiva dar início ao processo eletrônico nos feitos de rito comum da Justiça Federal, tanto cíveis quanto criminais, nesta seção judiciária do Paraná. Processo que nós denominamos de EPROC V2, versão 2. O processo eletrônico já não se constitui em novidade na Justiça Federal do Brasil, e em especial no âmbito da 4ª Região. Desde 2003, os processos dos juizados especiais federais são totalmente eletrônicos. Nos juizados, na nossa 4ª Região, não temos mais processos físicos, não temos mais papel, tudo é virtual. São mais de 1 milhão de processos eletrônicos. E agora, estamos expandindo essa nova tecnologia para a área civil e criminal comum.
Isso representa uma mudança profunda no funcionamento do judiciário, acostumado a lidar com montanhas de papel. Na verdade, o processo moderno não pode e não deve se intimidar diante das novas tecnologias. Ao contrário, deve utilizá-las em benefício de uma mais ágil, eficiente e qualificada prestação jurisdicional. Os recursos em matéria eletrônica devem ser aproveitados pelo judiciário e, com isso, haverá diminuição sensível da possibilidade de procrastinação dos feitos, sem falar na transparência e na economia de recursos. É o que o nosso tribunal está fazendo nessa nova etapa que, nesse momento, estamos inaugurando nesta sessão judiciária. Agora, a nova sistemática ultrapassa os processos dos juizados para alcançar os processos comuns. E, no caso específico desta sessão judiciária, iniciando com as execuções fiscais. O pontapé inicial foi dado na subseção do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em projeto piloto a partir de 20 de outubro deste ano. Lá já foram ajuizados e tramitam mais de 100 processos na forma eletrônica com total sucesso. Depois, na semana passada, instalou-se essa nova sistemática em Florianópolis, na seção judiciária de Santa Catarina. E hoje, por esse ato, iniciamos o processo eletrônico dos feitos que se processam nas varas de execução fiscal desta seção judiciária do Paraná, tendo a convicção de que a novidade será exitosa. Paulatinamente, nos meses de janeiro e fevereiro do próximo ano de 2010, o processo eletrônico estará sendo implantado nas demais subseções desta seção judiciária, na seção judiciária do Rio Grande do Sul e na seção de Santa Catarina. De modo tal que até o dia 11 de fevereiro de 2010, a 4ª região, os 3 estados, inclusive o tribunal, estará com o processo eletrônico implantado, não apenas nos juizados, mas também na Justiça Comum. E essa nova modalidade também está sendo implantada, todos nós sabemos, no próprio Supremo Tribunal Federal, que editou uma resolução recentemente, determinando que a partir do dia 31 de janeiro, todos os processos que lá aportarem deverão ser feitos de maneira virtual. E o STJ, que também está virtualizando todos os processos, todos os recursos especiais que lá chegam. O diferencial entre o processo eletrônico e o tradicional está em que o processo eletrônico não tem papel, é virtual, então, enquanto que o processo convencional tem suporte em autos físicos em papel. No mais, a legislação processual, os prazos, os recursos são sempre os mesmos. Nós não estamos mudando o processo, tanto penal quanto civil. Os princípios também não são alterados, o amplo direito à defesa, o contraditório, a publicidade, a transparência estão assegurados. A segurança do novo sistema é tanto ou até maior do processo convencional. Essa é uma grande dúvida que muitos têm quanto à segurança. Segurança vai ser tanto maior do que no processo comum, no processo em papel. Isso está comprovado que nesses mais de 1.500.000 processos que nós temos nos juizados, até hoje não houve uma reclamação quanto à segurança. Reclamações quanto a algum eventual demora, com um eventual problema existente com relação ao processo do juizado, sempre houve. E haverá também no processo comum. Mas a segurança, não temos um. E o sistema do eletrônico encontra apoio na Lei 11.419 de 2006, que autorizou a informatização do processo judicial. Mas as vantagens que o novo sistema proporcionará são inúmeras, dentre as quais eu destacaria a celeridade. Até foi acentuado isto há pouco, inclusive no vídeo. E a consequente combate à morosidade é a primeira grande vantagem. A sociedade brasileira exige cada vez mais um judiciário eficiente e que dê resposta aos reclamos que lhe são postos em tempo razoável. Para tanto, é necessário que o judiciário tenha uma estrutura humana e material compatível com as suas atribuições.
mas isso não basta. É preciso a adoção também de procedimentos que, sem perder a qualidade, dê à jurisdição maior eficiência e efetividade. É fundamental que sejam adotados procedimentos inovadores e até ousados, desde que compatíveis com os princípios garantidores do processo. E nessa linha encontra-se a informatização da prestação jurisdicional. E aí está o processo eletrônico. Com essa nova sistemática, o tempo neutro do processo deixará de existir, porque o próprio sistema se encarregará dos atos meramente burocráticos, dispensando a atividade cartorial e liberando os servidores para atividades que auxiliam na rapidez da tramitação do processo e na efetividade da prestação jurisdicional. Além disso, será beneficiado o acesso à justiça e a transparência da atividade jurisdicional. Com o processo eletrônico, as informações serão obtidas em tempo real, haverá economia de recursos e o meio ambiente será beneficiado, ganhando assim a cidadania. A nova sistemática oferece maior interação da justiça com a sociedade e o magistrado terá controle completo e imediato de qualquer lugar e a qualquer momento de todos os processos. Os grandes beneficiados serão os advogados, os procuradores públicos, o Ministério Público, as partes, enfim, os operadores do direito. Porquanto de seus escritórios, de seus gabinetes, de suas residências, de qualquer parte do mundo, todos os processos passam a estar disponíveis para acesso pela internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a um custo quase zero, porque basta ter um computador. O sistema faz o controle automático dos prazos processuais, das citações, das intimações. O sistema praticamente dispensa a necessidade de comparecimento ao balcão da vara, sem necessidade de enfrentamento de filas e demais inconvenientes que todos conhecem. Haverá maior tempo para manifestação nos autos, a localização dos processos será imediata, a redução dos custos com papel, cartucho de tinta, impressora, pastas, etc., é inegável e irrefutável. A implantação desse novo sistema simboliza, inegavelmente, a entrada do Poder Judiciário no mundo do futuro, que no âmbito da 4ª região não é futuro, é hoje. É uma realidade que nós já estamos vivenciando. Devo ainda enfatizar que o sistema eletrônico que desenvolvemos tem máxima preocupação com o usuário e com eventuais problemas que sua utilização possa criar. Por essa razão, foi contratado um engenheiro com especialização que está assessorando a equipe que desenvolve o processo eletrônico e a orienta para um mínimo de ações repetitivas, evitando-se assim os males que essas atitudes possam desenvolver. Antes de encerrar, gostaria de externar o agradecimento deste tribunal pelo empenho, dedicação e compromisso da equipe de informática que está trabalhando no desenvolvimento do processo eletrônico da 4ª região. Importante destacar, que foi feito, aliás, há pouco, destacar que o processo eletrônico que aqui estamos inaugurando, tal como aconteceu com o EPROC nos Juizados Especiais Federais, foi desenvolvido totalmente por técnicos do tribunal, com o apoio das sessões judiciárias, utilizando software livre a custo zero, portanto. Fica aqui, então, esse registro e elogio aos servidores capitaneados pelo diretor da Tecnologia da Informação, Dr. Christian, pelo chefe dos trabalhos que são desenvolvidos, o José Carlos Costa Beilaira Filho, que, sob a segura e competente coordenação do juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, que preside a comissão especialmente constituída para desenvolver esse novo sistema, também tem se desincumbido dessa tarefa e com tanta eficiência e rapidez a implementar, ao tempo em que reafirma o apoio total da administração do tribunal ao trabalho que está sendo desenvolvido. Muito obrigado. Este ato, além de objetivar a implantação, então, dos processos eletrônicos, ele tem um outro objetivo. Estávamos há pouco, o desembargador e eu conversando, e referindo uma preocupação do judiciário brasileiro atual.
e da Justiça Federal em especial. Sem dúvida nenhuma, a Justiça Estadual também está muito empenhada no que nós chamamos e denominamos, porque assim nos foi transmitido pelo Conselho Nacional de Justiça, de Meta 2. Todos os magistrados hoje, todos os servidores hoje, seja estaduais, sejam federais, sejam do trabalho, sejam militares, não sei se os militares têm essa preocupação, porque não sei qual é o volume de trabalho que eles têm, mas nós, federais, os senhores estaduais e os do trabalho, não sei se tem alguém aqui, mas tenho certeza também, tem essa preocupação. Todos nós, todos somos do trabalho, né? Todos nós estamos muito preocupados e empenhados, compromissados em cumprir a Meta 2. Que é a Meta 2, para quem talvez não saiba que aqui se encontra? Meta 2 é um objetivo traçado pelo Conselho Nacional de Justiça dentro do planejamento estratégico que ele estabeleceu. Daí estabeleceu 10 metas e a Meta 2 é esta. A 1 é estabelecer em todos os tribunais um planejamento estratégico. O nosso tribunal está realizando isso e o compromisso de até o final desse ano estarmos com um planejamento estratégico pronto. Hoje já as sessões judiciárias estão desenvolvendo e teremos que aprovar no pleno na última sessão do dia 18 de dezembro para então estarmos com o nosso planejamento de 2010 a 2014. Que haveremos de cumprir, sem dúvida nenhuma, no âmbito da 4ª Região da Justiça Federal. E a Meta 2, é a segunda, é julgar todos os processos até o final deste ano, mas que ingressaram na nossa unidade judicial, ou seja, na vara, ou no nosso gabinete, se for o tribunal, até o dia 31 de dezembro de 2005. Ou seja, são 4 anos que o processo estaria sob a nossa jurisdição, seja na vara, seja no tribunal. Todos os juízes de primeiro grau, todos os juízes do tribunal, os desembargadores, estão, como eu disse há pouco, empenhados no cumprimento dessa meta. Alguns já obtiveram, alguns já alcançaram. Outros tiveram a felicidade, desembargador, de sequer terem entrado na Meta 2. Já haviam cumprido antes do CNJ ter estabelecido a meta. Já tinham julgado todos. Talvez. Já tinham dado conta do rescate. Mas terceiros não haviam cumprido. Mas, a partir do momento que se estabeleceu essa meta, e foi no início desse ano, se não estou enganado, em março ou abril, que recebemos esta missão, todos passaram a realmente trabalhar, servidores, magistrados, trabalhando para que isso fosse cumprido. E não podiam deixar, obviamente, de dar andamento aos demais processos, fazer as audiências, as decisões liminares, enfim, aos agravos no âmbito dos tribunais, tudo isso prosseguia e com o encargo de julgar esses processos, e alguns até sequer estavam já prontos para o julgamento, ainda tinha atos a serem praticados, então havia a necessidade de acelerar. E nós, felizmente, já, como eu disse, vários magistrados, várias unidades judiciais cumpriram com essa missão. Há poucos dias, o CNJ, através do ministro-presidente, que é o presidente do Supremo, Gilmar Mendes, na sessão do Conselho Nacional de Justiça, reconheceu esse trabalho por parte de alguns tribunais. O tribunal já, como um todo, já cumpriu com essa missão. O nosso tribunal ainda não cumpriu, por isso não teve esse reconhecimento ainda. Mas, seguindo uma orientação e uma sugestão do ministro Gilmar Mendes, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que quem já cumprira no âmbito da sua unidade judicial merecia ser reconhecido, merecia receber um pequeno prêmio, um diploma, como foi a sugestão do CNJ. E o nosso tribunal
está fazendo isso. Fez na semana passada na sessão judiciária do Estado de Santa Catarina, quando instalamos o processo eletrônico, e faremos, estamos agora então, esse é o segundo objetivo dessa sessão solene, vamos então fazer agora aqui também no âmbito da sessão judiciária do Paraná, que tivemos várias unidades judiciais, vários magistrados que cumpriram com a sua missão, já cumpriram com a meta 2 e merece então ser registrado. É lógico que quem ainda não cumpriu e vai cumprir, tenho certeza que cumprirá, porque eu conheço os meus magistrados da 4ª Região, confio neles e eles me assegurarem que vão fazer, vão cumprir com a meta 2. E eu sei que não vão me decepcionar, não. Ao contrário, vão me deixar muito feliz e muito alegre, né? Porque tenho certeza, no final deste ano, faltando um mês ainda, dizer e transmitir ao Conselho Nacional de Justiça que o Tribunal da 4ª Região cumpriu com a meta 2. Então, esses que ainda não cumpriram, então não serão reconhecidos hoje, terão esse reconhecimento, sem dúvida nenhuma, em tempo oportuno. No âmbito do tribunal também faremos essa mesma cerimônia no dia 1º, aqui a semana que vem, quando lá instalaremos o processo eletrônico. No tribunal também, não nos moldes da Justiça Federal de 1º grau, onde o processo se inicia eletronicamente, porque os processos eletrônicos iniciam hoje, mas os que estão em papel vão permanecer. Então, há assim, ao mesmo tempo, vão conviver as duas modalidades, as duas sistemáticas, papel e virtual. E no tribunal, evidentemente, vão chegar os processos que estão em papel. E nós, então, vamos lá virtualizar, digitalizando. Essa será a forma pela qual o tribunal iniciará o trabalho. Com o passar dos dias, evidentemente, que os processos que iniciaram eletronicamente, no 1º grau, chegarão também eletronicamente lá. No tribunal, então, será virtual realmente, integralmente. Mas, no primeiro momento, não. Mas, no dia 1º, instalaremos essa forma e lá também haveremos de fazer o reconhecimento aos desembargadores que cumpriram com sua missão. Então, neste momento, então, serão reconhecidos e premiados, recebendo um diploma, os juízes e as unidades judiciais que, na sessão judiciária do Estado do Paraná, cumpriram com a meta 2. Alguns estão presentes, outros não estão. Os que estão presentes receberão, nesse momento, esse diploma, e quem não estiver será referido e será depois encaminhado o diploma. Tenho certeza que todos merecem, mas quem ainda não cumpriu não vai levar o papelzinho. Só isso. Essa é a única diferença. Pediria então para o cerimonial para que referisse então os que vão receber a sua premiação. Gentileza, 4ª Vara Federal de Curitiba. Está presente? Sim. Segunda Vara Federal de Execuções Fiscais de Curitiba. Vara do Juizado Especial Federal Civil de Curitiba. Segunda Vara do Juizado Especial Federal Penitenciário de Curitiba. Juizado Especial Federal Adjunto da Vara Federal de Apucarana. Juizado Especial Federal da Vara Federal de Campo Mourão.
Juizado Especial Federal Civil e Criminal da Primeira Vara Federal de Cascavel. Juizado Especial Federal Civil da Primeira Vara Federal de Foz do Iguaçu. Juizado Especial Federal Previdenciário da Segunda Vara Federal de Foz do Iguaçu. Juizado Especial Federal Criminal da Primeira Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu. Vara Federal de Jacarezinho com Juizado Especial Federal Civil e Criminal adjunto. Primeira Vara Federal do Juizado Especial Federal Civil de Londrina. Primeira Vara Federal de Maringá. Juizado Especial Federal Criminal Adjunto da Vara Federal Criminal de Maringá. Juizado Especial Federal Civil e Criminal da Vara Federal de Paranavaí. Vara do Juizado Especial Federal Civil de Ponta Grossa. Vara do Juizado Especial Federal de Moarama. Juíza Federal Márcia Vidal de Oliveira, da Primeira Turma Recursal de Curitiba. Primeira Vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Curitiba. Terceira Vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Curitiba. Quarta Vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Curitiba. Vara do Juizado Especial Federal Previdenciário de Cascavel. Juizado Especial Federal Civil e Criminal da Vara Federal de Francisco Beltrão. Vara do Juizado Especial Federal Civil de Guarapuava. Juizado Especial Federal Criminal Adjunto da Vara Federal de Guarapuava. Juizado Especial Federal Criminal da Vara Federal Criminal de Londrina. Vara Federal das Execuções Fiscais de Londrina.
Primeira Vara do Juizado Especial Federal Civil de Maringá. Segunda Vara do Juizado Especial Federal Civil de Maringá. Juizado Especial Federal Criminal e Civil Adjunto da Vara Federal de Pato Branco. Juizado Especial Federal Criminal da Primeira Vara Federal de Ponta Grossa. Vara Federal de Toledo com Juizado Especial Federal Criminal Adjunto. Juíza Federal Bianca Munhoz da Rocha, da Segunda Turma Recursal de Curitiba. Juíza Federal Ivanise Rodrigues Perotoni, da Segunda Turma Recursal de Curitiba. Juíza Federal Luciana Melim Cleve Cravetes, da Primeira Turma Recursal de Curitiba. E Juiz Federal José Antônio Savares, da Primeira Turma Recursal de Curitiba. Renovo então meus agradecimentos pelo esforço que todos estão dedicando ao cumprimento do Meta 2 e, de maneira especial, a quem foi agraciado por já ter cumprido. Meus cumprimentos mais uma vez a todos. Eu quero agradecer às autoridades, inicialmente que compõem a mesa, agradecer a presença dos meus colegas desembargadores do tribunal, agradecer a presença das juízas e juízes federais que aqui se encontram, aos membros do Ministério Público, advogados, procuradores, servidoras, servidores e todos os demais que aqui estão, que prestigiaram esse ato. E declaro então encerrado os trabalhos, mas sem antes lembrar que agora todos estão convidados para participar do coquetel que está sendo oferecido pela Caixa Econômica Federal e que vai ser servido a seguir no foyer. Muito obrigado então mais uma vez a todos.